Sejam todos bem-vindos ao podcast Conexão Eduque Empreende com a gente. Conte sua história, seja protagonista, compartilhe e se promova, divulgue seus negócios e projetos. Vem com a gente, vem ser Conexão Eduque. Muito bom dia, já estamos no ar, o programa Conexão Eduque Empreende com a gente. Vem com a gente, vem para a ação, vem fazer acontecer, vem conhecer muito mais aqui no nosso sábado especial de 9 horas às 10 da manhã. Hoje está um dia muito bonito e eu espero que vocês também estejam conectados, ligadinhos na nossa programação do Conexão. Vozes da comunicação e do meio ambiente. Esse é o nosso slogan principal, o nosso tema que nós estamos conectando pessoas e trazendo pessoas incríveis para compartilhar experiências e projetos, seja na área ambiental, da comunicação e educação financeira também agrega no nosso podcast de hoje. Hoje vamos conhecer um jovem muito criativo, talentoso, mas fica ligado porque antes disso, vocês vão conhecer um pouquinho da minha trajetória, quem é a Tônia Gomes, porque ela fez esse projeto, esse programa também, Conexão Eduque, essa iniciativa como começou. Vocês vão conhecer um pouco de mim, da minha trajetória, um resumo breve. Hoje é especial ao meu dia e o dia do nosso convidado que está aqui trazendo também um belíssimo projeto para a gente conhecer. Então, antes disso, nós vamos conhecer um vídeo da minha jornada ao longo da minha vida, que eu fui trilhando como educadora, artesã, ambientalista, produtora, muitas profissões que eu fui tendo ao longo da minha jornada e vocês vão conhecer quem sou eu ao longo dessa minha missão com propósito na área da educação ambiental. Vamos conhecer aquele vídeo que eu sempre passo para vocês, conhecer melhor quem são os nossos convidados. Hoje a convidada vai ser eu e o Garon, mas primeiro vocês vão me conhecer na nossa programação de hoje. Tônia Gomes, eu comecei minha jornada pelo Brasil viajando com um sonho, com um propósito. E o que será que eu estou fazendo aí nesse momento? Eu estou coletando os pedaços de papel que sobrou da minha jornada. São papéis recicláveis que eu fui fazendo campanhas em escolas, educando também, compartilhando experiências em comunidades. Esse vídeo, ele é um release da minha jornada, desses grãos de papel que eu fui pegando, reciclando nas ruas quando eu era mochileira. A minha jornada como mochileira foi viajando pelo Brasil, ensinando ONGs a reutilizar papéis recicláveis. Essa sou eu já em uma das paradas para viajar. Viajei pelo Brasil e foi viajando que eu fui encontrando as minhas experiências, compartilhando os meus talentos. E esses talentos, última cidade que eu conheci foi a cidade de Guaramiranga. Olha, eu entrando aí já nesse transporte. A última cidade que eu fui trilhando para me conhecer e fazer educação ambiental foi nessa cidade linda, se você não conhece, eu aconselho você visitar essa cidade, que é uma cidade que você muito com clima, né? Com clima de árvores, de tranquilidade. E nesse lugar eu fiz histórias, mais histórias do que muitas outras cidades que eu já havia passado. Mesmo nas dificuldades, sem recursos financeiros, eu fiz essa jornada como educadora no segmento da educação ambiental acontecer. E esse é o ateliê de vivência que eu abri em Guaramiranga. Passei a estudar no IFCE de Guaramiranga
E fiz campanha nas escolas com o meio ambiente, campanha de como reciclar papel com os professores no colégio que me apoiou bastante na cidade de Guaramiranga. Essas são oficinas realizadas na cidade, no ateliê com os alunos, campanhas com os flocos de papel, que vocês vão conhecer logo mais, o que se trata dos flocos de papel, que fez parte da minha jornada também, de reutilização, de transformação, de criatividade. Esse é a participação num prêmio da Rede Globo, em uma das categorias que eu participei. Não cheguei até a final, mas eu entrei até a 20 categoria dos participantes. E é isso, pequenos gestos geram grandes mudanças. E eu estou aqui para compartilhar com vocês as grandes mudanças, seja na educação financeira, educação ambiental, que também é o nosso propósito, e na comunicação. E juntos vamos fazer acontecer as nossas experiências. Vamos agora conhecer o Garon. Quem é esse jovem que está conosco hoje, que quer compartilhar também experiência na sua área, como educador, como instrutor, criativo. Vamos conhecer quem é o Garon. Pode entrar, Garon, aqui no nosso estúdio. Olha, ele já está aqui conosco. Seja bem-vindo, Garon. Você é o nosso convidado especial hoje. Tudo bem? Tudo. É um prazer imenso. A gente vai conhecer quem é o Garon, o que ele faz. Mas antes disso, nós vamos ouvir um áudio para conhecer melhor ele, um resumo breve do que ele vem falar e compartilhar experiências conosco hoje. Olá, ouvintes da Conexão Eduque. Aqui é o Garon. Deixe-me lhe fazer uma pergunta simples, mas profunda. As escolas tradicionais preparam nossos filhos para passar em provas, mas quem está preparando eles para os desafios reais da vida, para as decisões estratégicas e para a inteligência financeira? Como especialista em programação neurolinguística, neurociências e neuroalfabetização, eu passei anos estudando como a mente humana aprende a tomar decisões de alto impacto. E depois de desenvolver projetos estratégicos dentro da gestão pública na Prefeitura de Uberaba e para grandes clientes, eu percebi que existia uma lacuna urgente a ser preenchida na educação da nova geração. Foi dessa urgência que nasceu o Passaporte da Etnomatemática. Este não é um projeto sobre fazer contas de somar ou subtrair na ponta do lápis. É uma metodologia desenhada para transformar crianças e jovens em pensadores estratégicos, líderes de suas próprias vidas e gestores inteligentes do próprio futuro. Nossos jovens são o verdadeiro capital econômico e intelectual do Brasil, mas eles precisam das ferramentas certas hoje para não se tornarem adultos dependentes amanhã. Caros ouvintes, eu vou desvendar os bastidores dessa metodologia em uma entrevista exclusiva no podcast Conexão Eduque, com a querida Tônia Gomes. Se você é pai, mãe, educador ou alguém que se recusa a aceitar a média e buscar o topo para a sua família, este encontro é obrigatório para você. Quer saber como virar a chave da mente da próxima geração para a independência e o sucesso? Então conecte conosco. Eu aguardo a sua presença para construirmos juntos esse novo caminho. Até já! Muito bom, hein? Então, o que vocês acharam? É apenas o início. Ele vai compartilhar muito mais agora mesmo. Aproveita, porque é só hoje, nesse sábado lindo. Hoje não, pode ser que outra oportunidade ele possa estar conosco também, mas cada momento é único. E não esqueça de deixar a sua mensagem no chat do YouTube, tá? Com as suas dúvidas, sugestões para melhorar sempre mais o nosso podcast Conexão Eduque, levando educação, empreendedorismo, projetos, seja ambiental, seja na comunicação e muito mais. Aproveitando, você que quer também divulgar a sua marca, o seu produto aqui no nosso programa, venha se conectar comigo. Entre aí no YouTube e diga, eu quero divulgar o meu produto, a minha marca no podcast. É só deixar o seu número
num comentários, tá bom? E eu posso entrar em contato com você para mim lhe fazer uma proposta muito interessante. Então, seja bem-vindo, fica conosco, fica conectado, porque o programa já está no ar e vamos conversar agora com Garon. Garon, fale seu nome, a cidade e o que você faz na sua profissão. Meu nome é Garon, eu sou especialista em programação neurolinguística, neurociências e neuroeducação. O meu projeto, que surgiu em questão do passaporte da etnomatemática, foi em decorrência de projetos que eu fiz para a Prefeitura Municipal de Uberaba e outros projetos junto com outros estrangeiros. E eu percebi, em questão de conhecimentos que possam agregar um valor tanto das crianças e quanto dos adolescentes. Infelizmente, em dias de hoje, a gente percebe que o sistema educacional ele recebeu a herança prussiano, ou seja, formando somente operários zumbis, e não aspecto de criatividade, tomada de decisão, e ao mesmo tempo ser guardião das futuras gerações. Em dias de hoje é de suma importância tanto as crianças quanto adolescentes serem vanguarda no mercado. É isso mesmo. E qual é a cidade que você hoje está atuando com esses projetos? Você também já fez, né, alguma atividade também por aí? Na cidade de Uberaba, Minas Gerais. Ah, muito bom. Minas Gerais, então. É distante, mas nada como pegar um avião, né, para chegar bem fácil, né? Bem rápido. Então, que bom. Espero um dia estar aí na sua cidade também, de pertinho, pra gente se conectar e fazer algum projeto juntos. Mas me conta mais, como é que tá em andamento esse projeto? Você já fez? Já tá fazendo? Sim, eu fiz com um grupo de crianças e de adolescentes. E eu percebi que no momento que eu apliquei situações reais, tanto com estes dois grupos, as crianças elas sentiram inicialmente uma certa insegurança, um medo, mas depois do resultado, em questão de alguns exercícios que eu apliquei, no único dia, percebi mudanças. Nossa, eu nunca pensei que poderia ter utilizado daquela forma, aquele exercício que você passou conosco. E aonde foi que você aprendeu? Oi? Onde foi que você aprendeu essas técnicas? Algum curso? Uma que eu fiz um estudo de campo, referência bibliográfica, e ao mesmo tempo aprendendo com os estrangeiros. Você também pesquisa. E através das experiências e estudos aprofundados, eu conheci diferentes saberes, metodologias e técnicas de diferentes estrangeiros que muitos deles estão no nosso país, prosperam, enquanto muitos brasileiros não. Eu fui investigar por que motivo e identifiquei que aqueles conhecimentos que eles utilizam passam de geração a geração, dentro das próprias famílias. E o que as crianças acharam nesse momento que você aplicou essa técnica? Como foi a ação delas? Elas realmente conseguiram compreender de forma fácil, acessível? No começo elas sentiram um certo nervosismo, uma timidez, mas depois elas começaram a ter uma percepção diferente. Nossa, eu nunca tinha imaginado esta situação. Sim, muito bom, excelente. E trouxe um resultado, que não só aquele resultado, não só para a criança, quanto para o adolescente, mas também para a própria família. Sim, muito bom. E você tem, assim, alguma outra cidade, já conhece, alguém está aplicando também essa técnica, ou você é a única pessoa que já está entrando com esse projeto, né? Que é um projeto que você está desenvolvendo, né? Sim, neste primeiro momento estou focalizando na minha cidade, Uberaba, e depois desbravando com outras cidades, que é relacionado em questão de profissionais, escolas. Tem todo um aspecto burocrático que a gente deve seguir e, ao mesmo tempo, fazendo novas parcerias.
Ótimo. E me diga mais sobre onde eu posso aplicar, né, esse seu projeto dentro da educação. Quer dizer, aí você já está trabalhando a educação financeira também, né, dentro disso. Mas onde eu Com posso certeza. agregar a educação também ambiental, né, junto? Como eu posso Sim, agregar? eu posso até aplicar um exercício que eu criei personalizado para o programa. Muito bom. A gente pode fazer agora? Com certeza. Posso começar? Sim, vamos lá, vamos aprender mais. Imagine que nós entramos em uma cápsula do tempo e desembarcamos exatamente aqui, em Fortaleza, mas no ano de 2126. Daqui exatamente um século. Você acabou de receber uma carta digital escrita pelo seu bisneto ou bisneta. E nessa carta, ele descreve detalhadamente a fortaleza que ele herdou de nós. Nessa carta, o seu descendente descreve como estão as praias de Fortaleza hoje, como estão os rios e os lagos da nossa região. Ele conta se o Parque Rio Branco ainda é uma área verde viva ou se virou apenas concreto. Ele fala sobre a qualidade do ar que ele respira e como as pessoas convivem na cidade. E o mais impactante, ele deixa claro que sabe que a qualidade de vida dele em 2126 foi definida pelas decisões que nós tomamos exatamente hoje, em 2026. Eu focalizo 3 perguntas com vocês, ouvintes, Tônia. Eu pergunto a vocês, ouvintes, o que você honestamente acredita que estaria escrito nessa carta hoje? Seria uma carta de agradecimento ou um pedido de socorro? Segunda pergunta: quais atitudes práticas as famílias, as escolas e as empresas de Fortaleza precisam tomar hoje para que, daqui a 100 anos, os nossos descendentes sintam um orgulho profundo das gerações a partir de 2026? Se os seus bisnetos pudessem enviar um único conselho de volta para o presente, o que eles diriam para nós agora sobre a urgência de preservar a nossa cidade? Excelente. Eu lanço a situação real e jogo as perguntas e faço com que eles extraiam aqueles conhecimentos que eles adquiriram tanto na família, quanto na sociedade, quanto na escola. É fazer com que eles aguçem a mente, coloquem em prática os ensinamentos, tomada de decisão. Porque em dias de hoje, as crianças não são somente crianças, são guardiões das futuras gerações. Os pais são administradores do tempo. Olha a importância do papel do pai e da mãe. São administradores do tempo, ou seja, oferecer aquilo de qualidade. Não necessariamente aspecto financeiro, não. Utilizar os próprios recursos que têm à sua volta, a vivência, ensinando para a criança, aguçando a criatividade. Isso é muito importante em dias de hoje. Infelizmente, a gente vê que as escolas simplesmente utilizam uma herança da Prússia, ou seja, fazer com que o funcionário se torne um zumbi. Não pense, não questione, somente obedece. Mais nada. E meu projeto é o oposto, fazer com que aquela criança seja a vanguarda, um guardião da sua própria família e das futuras gerações. Sim, então, nas escolas, na sua opinião também, falta, né, essa educação financeira, educação ambiental que possa agregar tudo isso, né? Sim, a integração de todos, não só da escola, como da família e da sociedade. Um exemplo, Sobral. Sobral é uma referência, utiliza o quê? Os recursos que estão disponíveis na própria cidade.
utiliza a inteligência coletiva, que é muito importante nos dias de hoje. Sim. Se a própria comunidade se tornar forte, obterá inúmeras oportunidades. Excelente. E me conta mais, assim, sobre as suas experiências, né, ao longo da sua jornada com os cursos, né? Qual é o curso atualmente que você está participando? O que isso está te impactando atualmente em algum curso? Que, inclusive, esse curso eu também estou fazendo parte, mas se você quiser apresentar um pouco do que isso pode agregar no seu projeto que você está fazendo hoje, o curso do seu Sim, projeto. com certeza. Eu estou fazendo a mentoria do Ben Israel, que é um israelense, e ele utiliza uma metodologia de 6 pilares, estruturando passo a passo. As perguntas dele não é somente perguntas, mas um mapa que revela a engenharia invisível da construção da identidade do ser, tomada de decisão, legado. Você está construindo o seu ego ou sua descendência? O que podemos extrair do próprio ego e das futuras gerações? O que vai agregar? São reflexões que devemos tomar. Temos todos os recursos na nossa volta. O que precisamos fazer é ter um ambiente favorável, pessoas que tenham a mesma objetividade para que possa ser trabalhado. Como o escritor francês Pierre Lévy aborda muito sobre a inteligência coletiva. O professor Milton Santos, que é uma referência, fala sobre o processo de territorialização, que vem a ser, principalmente a questão dos estrangeiros. Eles trazem, dentro da psicologia deles, a mentalidade, o território, a sabedoria, as técnicas do seu país, agregando dentro do nosso país. Ou seja, faz a junção do seu país, terra natal, mais do Brasil. E faz um diferencial. Muitos estrangeiros fazem essa sistematização, principalmente aqueles que têm sucesso. É isso mesmo. E esse sucesso, para a gente chegar nele, a gente tem que mudar muitos hábitos, inclusive a nossa mentalidade, né? Que é uma Sim, principalmente a mentalidade e o ambiente. Se mudando a mentalidade, você começa a obter novas ramificações, como na neurociência ensina. Porque nós trabalhamos com córtex pré-frontal, que é essa parte, que é a questão de tomada de decisão, e o lobo da ínsula é relacionada com a parte emocional. E é uma coisa muito importante, que a educação da criança começa no período da gestação. E tem a fase até os 6 anos de idade, que é a janela de aprendizado. Aquelas crianças que são superestimuladas, o futuro delas serão promissores, mas aquelas crianças que têm um ambiente hostil, elas trazem inúmeros problemas dentro da sociedade, como a violência, roubo, são presas, infelizmente. E nós temos esse papel de fazer a mudança do nosso país, inspirando outros países também. Isso. E essa mudança acontece com esse conteúdo, né, principal, que é a educação financeira, né, no nosso ambiente, como a gente utiliza, né, como a gente trabalha, como a gente se adequa também ao nosso consumo diariamente, porque se nós consumimos muito, gastamos muito, aí vem, né, organização, tudo isso, e a criança precisa também ter esse conhecimento na infância, né, de tudo isso. E tem gente que não tá nem aí para isso. Acho que a criança não é para aprender tudo isso, né? E a gente sabe que tudo isso agrega com o que está acontecendo hoje, né? Gastos, consumo, uma mentalidade, né, sem uma estrutura. Ou seja, a mentalidade ainda está muito desorganizada sobre esse assunto, né? E envolvendo a educação também, não só financeira, mas a educação ambiental, porque quanto mais eu vou consumindo, né, gerando gastos, mais resíduo também vai tendo, né? Embalagem, tudo isso. Então, uma coisa agrega sempre com a outra. Esse seu projeto é incrível. Eu quero que você só fale assim um pouco qual é o impacto que você quer trazer na vida das pessoas com o seu projeto. Com esse projeto, trará um novo impacto com as crianças, adolescentes e a própria família.
Quando faz essas aplicações, força a própria família a ter uma mudança de mentalidade, fazer o aproveitamento de todos os recursos à sua volta. Quando faz essa estruturação, o que acontece? Começa a ter criatividade, surgimento de novas tecnologias de ponta, eliminação do vandalismo, que quando ocorre o vandalismo, ou seja, você está desperdiçando os recursos naturais. Eu falo que a natureza, o meio ambiente, não é uma coisa romantizada, pelo contrário, é uma parceira nossa, é primordial. Com a utilização de tecnologias, faz o melhor aproveitamento daquela matéria-prima que a Mãe Natureza vem oferecendo, conciliando a economia junto com a natureza. Em dias de hoje, as pessoas estão percebendo, muitos países têm recursos escassos, mas utilizando a tecnologia, o que elas fazem? O melhor aproveitamento ao máximo. Olha a situação em dias de hoje. A mídia instiga tanto as crianças, os adolescentes e os pais a comprarem smartphone todo ano. Para que comprar um smartphone todo ano? Sendo que a gente utiliza menos de 10% dos recursos. Devemos ter o quê? A consciência de utilizar aqueles recursos. Porque eu falo que dinheiro é uma extensão da nossa vida. Ou seja, a gente troca o tempo nosso pelo dinheiro. Se a gente joga o dinheiro fora, o que acontece? A gente está desperdiçando a nossa energia. Imagine uma criança e um jovem que joga um produto fora, estraga. Ou seja, está desperdiçando não só a vida dela, como a dos pais. Que os pais estão sacrificando. E também tem algo muito importante que é importante compartilhar também sobre isso. Esse descarte de resíduos eletrônicos, né? Porque por trocar todo ano esse tipo de celular, esse tipo de material, gera esse acúmulo, né? Descarte no meio ambiente. Muitas pessoas não sabem o que fazer, aonde levar, onde descartar corretamente. E agregando aqui na educação financeira, eu comprei, agora eu vou descartar. Depois vou comprar de novo e assim eu vou descartando direto esse resíduo, essa embalagem, seja na área, né, dos eletrônicos, que é o celular, geladeira, enfim, todo tipo de elétrons, né, que possa prejudicar não só o meio ambiente, mas também o nosso lado financeiro, né, que a gente luta tanto para ter e de repente a gente descarta assim de qualquer jeito, né? Olha um exemplo, no caso do celular, quando é descartado. A quantidade de elementos químicos presentes no celular dá para extrair inúmeros elementos que dá para fazer o quê? A produção de novos equipamentos. Muitos países fazem a extração, pega esse celular, faz a retirada do plástico e de outros metais dentro do celular, a empresa ela faz a retirada daqueles elementos químicos e, em seguida, faz produção de novos equipamentos. Ou seja, está sabendo utilizar todos os recursos. É um ecossistema. Mesmo tendo o ciclo da obsolescência em questão dos equipamentos, outras empresas já sabem, opa, não deixa no momento que elas jogarem aquele celular, ou computador, ou outro equipamento que seja, nós vamos pegar e fazer um aproveitamento. Excelente. Quanto muitos choram, outros vêm de lenço. Não é todo mundo que sabe disso, né? Só para quem está buscando esse conhecimento. E é importante todo mundo também busque esse conhecimento e aprenda também conosco aqui no nosso podcast Conexão Educa, levando educação e empreendedorismo também. Me fala mais, Garon, sobre esse curso que nós estamos fazendo, porque eu também estou fazendo, que é o curso da mentoria, né, com o Ben. E aí eu estou aprendendo muito sobre esse assunto também, como você se organizar na sua vida financeira, né, como ter a sua liberdade também financeira, que agrega muito com o que a gente está estudando atualmente. E me fala, assim, o que você está achando, né, desse curso, o que está melhorando para você no seu conhecimento? Em questão da mentoria, trouxe uma mudança de fazer a eliminação da obesidade mental. O que vem ser a obesidade mental? É extrair todos aqueles conhecimentos que você vem recebendo do dia a dia, transformar a teoria, o abstrato, em coisa prática, para que você possa agregar na sua vida.
E essa Certo. mentoria está fazendo com que eu retire projetos que estavam engavetados e comece a ser implementado a cada dia, fazendo toda uma estruturação. Sim, muito bom. E falando sobre as mentorias, né? A mentoria, ela é um conteúdo para você organizar a sua vida financeira, saber onde está indo o seu dinheiro, o que você está fazendo, ter uma mentalidade mais organizada, um ambiente, nesses pilares, né? Desculpa, que o Garon falou. Essas são as fotos da mentoria que eu participei ano passado e voltei novamente para me aprender mais ainda, que eu estive lá em São Paulo, porque além da mentoria, você aprende, participa de muitas atividades e alcança, né, algumas classificações para participar de um almoço. Então, esse almoço eu alcancei, né, fui selecionada, né, no ano passado. E aí são algumas fotos do que a gente aprende, não só aprende, mas alcança também as conquistas. E aí foi muito bacana esse almoço com o Benzuel. A gente também pôde se conectar melhor, aprender melhor ali, né, na mesa com as pessoas que estavam levando mais conhecimento e experiências, e a gente aproveita e conhece outros ambientes, né, como passou aí esses outros lugares que eu visitei, que foi o Embu das Artes, que foi uma cidade linda em São Paulo, aproveitando esse momento aqui, para compartilhar essas experiências também. E essa experiência de educação financeira leva a gente a uma organização de vida e uma mentalidade de tudo, de um ambiente, de estrutura e muito mais. Garon, deixa uma mensagem para as pessoas, né, para poderem aprender mais sobre o seu assunto. Deixa aí uma mensagem daquela que possa impactar essas pessoas que estão ouvindo a gente. Eu digo para vocês têm todos os recursos à disposição de vocês. O que precisa ter uma coisa chamada união, inteligência coletiva. Utiliza todos os recursos que estão à sua volta. Em dias de hoje, nós temos recursos que cabem aqui na palma da mão, utilizando celular, internet. Antigamente era muito complicado de você obter as informações. Hoje está muito fácil. E outra sugestão, fazer com que o ambiente seja mais participativo e integrativo da própria comunidade, da própria família. Não tem desculpa para colocar culpa no governo, em outras pessoas, não. Faça com que a família se torne um alicerce. Se fazer com que aquela família se torne um alicerce, ficará muito favorável, tanto para as crianças quanto adolescentes. Muito bom. Foi um prazer a sua participação hoje no nosso podcast. Eu espero que você volte novamente com novas experiências. E o Garon, ele vai divulgar os trabalhos dele no Instagram, né? Seu Instagram que você já tem. Fala mais como é o nome do seu Instagram para as pessoas conhecerem. @Garon Santos. Pronto, coloca lá aquelas atividades que você já fez, para as pessoas conhecer. Fala mais sobre o seu projeto incrível para ir mais longe, né? Alcançar mais pessoas, mais cidades, quem sabe Fortaleza, hein? Com Aqui certeza. conosco. Vamos fazer acontecer e muito mais, seja na educação financeira e educação ambiental, que todas estão agregadas, todas juntas. Ou seja, todas se fortalecem, né? Como o Garon falou. Em escola, seja na comunidade, na cidade, e vamos se conectando e fazendo acontecer. Quer falar mais alguma coisa, Garon? Deixar alguma mensagem? Qualquer dúvida, curiosidades, pode me perguntar pelo meu Instagram ou pelo meu e-mail, garonchina@yahoo.com.br. Excelente, muito bom. Então, vai se conectando aí com o Garon para conhecer mais sobre esse assunto, tá? E também pode deixar as suas dúvidas aqui no chat do YouTube, tá bom? Que a gente pode responder depois. Posso enviar para o Garon as suas dúvidas e as pessoas podem responder. Muito obrigada pela sua participação. Se quiser ficar aí ligadinho conosco, pode ficar, Garon. Vou conversar agora com Marluce Dumont. Essa mulher incrível. Fique à vontade na nossa programação de hoje, tá bom? A Marluce agora vai entrar conosco. Vamos conhecer mais quem é essa mulher incrível que já esteve aqui no nosso podcast, ao vivo também,
ao sábado. Vamos só ver quem é essa mulher, o que é que ela está fazendo. Eu peço, por favor, Marluce, caso você tenha algum ventilador por perto, desligar, ou então algum vento, por favor. Por favor, desliga seu fone. Desligou o fone. Está sem áudio no momento. Desliga o fone, por favor, Marluce. Tira do celular, em caso de desconecte, por favor. Pronto, dá para você me ouvir agora? Eu estava ouvindo vocês que não estavam me ouvindo, agora estão me ouvindo? Sim, tá ótimo, estou ouvindo, com certeza. Muito bom, seja bem-vinda aqui no nosso Conexão. Boa noite a todos. Tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez. Pronto? Pronto, tá tudo ok, viu? Pode fazer Muito seu obrigada. nome. Boa noite a todos. Boa noite a todos da Rádio FM Benfica, audiência, as pessoas que estão aí no estúdio. E eu venho aqui agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nesse momento. Deixa eu me apresentar. Eu sou Marluce Dumont, eu tenho 69 anos, eu sou de Fortaleza. Eu comecei a minha trajetória de vida nas redes sociais em 2023. Eu tive muitas dificuldades na época, pois como eu não tinha costume de usar celular aos 60 anos, né? Então, eu era considerada analfabeta digital, né? E hoje, depois de tudo que eu aprendi dentro das redes sociais, eu me tornei escritora, palestrante e mentora. Eu tenho um livro chamado O Pérola da Conquista, esse aqui atrás, e com a autoria, com mais algumas pessoas, essas pessoas que fizeram parte de uma liderança, onde eu fiz um desafio de 21 dias, trouxe mentorias, e dessa mentoria surgiram esses palestrantes também, mentores e escritores, quer dizer, crescemos juntos, né? Empoderamento, nós mudamos a vida das pessoas através do autoconhecimento, né? E eu também sou costureira, ainda, né? Trabalhei também de palhacinha de festa no meu passado, foi o primeiro palco que eu pisei nas festas de aniversário. E eu estou aqui agora, nessa grande oportunidade de ser entrevistadora, já fui entrevistada nessa rádio maravilhosa que me deu a oportunidade de mais crescimento e expansão, né, do meu trabalho. E eu venho agradecer Tônia Gomes pela grande oportunidade de estar aqui hoje à noite. Ótimo. E ela vai ser também a apresentadora, comunicadora no próximo mês, no finalzinho, talvez finalzinho ou no início, a gente está ainda combinando os detalhes, para ela vir apresentar e convidar também pessoas para entrevistar. Mas hoje ela vai me entrevistar, fazer uma ou duas perguntas sobre mim. Mas antes dela fazer perguntas sobre mim, a gente vai conhecer mais um pouquinho da minha trajetória, para ela poder esquentar aí as perguntas, para me perguntar melhor do que se trata, quem é Tônia Gomes realmente nessa área da comunicação e meio ambiente. Vamos conhecer melhor, eu vou compartilhando e conversando com vocês aqui no nosso podcast Conexão, agora mesmo. Trajetória, biografia de Tônia. Quem é essa Tônia? Quem é essa jovem? Mas eu posso... Desliga o microfone, por favor. Bom, essa é um pouco da minha trajetória que eu vou conversar com vocês. Eu nasci numa família de agricultores aqui no Ceará, uma família muito humilde. Depois fui trabalhar como garçonete em supermercados. Começou em muitos anos, né? Eu não me lembro. Depois eu mudei de cidade. Eu morava na cidade de Cascavel, aqui no Ceará. Depois eu vim para Fortaleza. Morei no convento. Depois passei a conviver com um grupo de mulheres empreendedoras, aprendendo. No Ceará.
Fui estudar, E pesquisar, atualmente eu estou desenvolver trabalhando projetos. nessa área artística, né? De Aí desenvolvi cinema, um projeto teatro, chamado moda Resque e Papel outros, Machê segmentos para da arte reutilizar e cultura. papéis recicláveis. E além E disso, eu depois desenvolvo ofereci pesquisas, oficinas em né, em organizações, segmento do meu ONGs, negócio. e comecei a E para mim viajar chegar pelo até Brasil como aqui, mochileira. hoje eu Sem estou condições compartilhando com financeiras, eu vocês um pouco da vivia minha muito nas trajetória, praias, oferecendo que ao longo atividades dessa voluntárias. etapa eu E tive que participando também de marchas da Margaridas passar, né, para em chegar até Brasília, essas experiências que hoje ensinando em estou apresentando para parques, vocês. participando de projetos da prefeitura, como Bolsa Jovem. Sem casa, sem residências, eu batia de porta em porta, dormia na rua, dormia no chão. Conheci um empresário que Então, falava para sobre mim como ser chegar protagonista. E entrei numa a escola, essa curso de experiência, teatro, moda, na escola eu Carlinhos digo de que tudo Jesus. começou na Aqui fui infância, né? participando Eu de teatro, morava peças em uma teatrais. casa, né, na Fui zona rural. também capa de revista, Eu venho de uma Miss. família de Aqui já eu não agricultores. participando, A né, cidade de ficava na zona prêmios, rural de Cascavel, no também em Prêmio Mulher Ceará, de Negócio no Sebrae e chamada participação Choró, no né? prêmio E lá é, eu fiquei no nessa Prêmio LED casa da até Rede os 9 Globo, anos. não chegando na Porém, final, mas nas nesta casa semifinais. Aqui é era o um produto lugar que eu de muita desenvolvi no segmento da desavenças, educação né, com meu pai e financeira. minha mãe, No caso, né? desculpa, no Meu segmento de pai não educação aceitava o trabalho ambiental. da minha mãe, porque ela era uma mulher muito Nessa foto já foi na empreendedora, vivência, no ateliê. fazia seu próprio Dá pra trabalho, né? voltar, Vendia sua própria por favor? cajuína, fabricava e vendia. Lá nos blocos E de ela saía papel, muito nas comunidades para só pra gente divulgar o rever aqui trabalho uma dela, né? informação. E meu pai nunca aceitou. Bom, a gente vai olhar essa imagem e ver que essa minha jornada que eu fiz, né, sem recursos financeiros, sem moradia, ao longo da minha vida, viajando pelo Brasil como mochileira, em 2015, eu comecei em 2015, saí do emprego de CLT, um caso chamada, né, carteira assinada, e eu comecei a estudar em projetos dentro da incubadora da economia criativa na Rede Cuca. E na Rede Cuca, eu aprendi muito. Tinha os cursos, eu comecei comunicação na área, lá, com atividades voluntárias. E essa imagem aí, dessa imagem que você vê agora, foi onde tudo começou. Esse jarro aí foi a minha iniciativa, foi o projeto que eu comecei na incubadora da economia criativa em 2015, que era lá na Rede Cuca, né? Onde tinha algumas seleções para jovens participar, e aí eu fui selecionada, e eu comecei com esse projeto Rescue Papel Machê, sem saber o que era, e depois eu fui estudando, desenvolvi esse produto criativo ecológico, que hoje esse produto se encontra nas lojas Talismã e Mundo da Arte, aqui em Fortaleza. Tem uma fotinha aí do endereço? Pronto, se você quiser conhecer, esse foi um produto que eu fui desenvolvendo, criando com papéis recicláveis. Ou seja, as campanhas que eu fui fazendo, as oficinas que eu fui compartilhando experiências pelo Brasil, pelo mundo, pelas ONGs, eu fui aprendendo e desenvolvi esse produto criativo colorido que chama Floco de Papel Criativo para ornamentação de jarros, ambientes, eventos. Se quiser conhecer, é só dar uma passadinha na loja. Qualquer dúvida, entra aqui no chat do YouTube, que eu vou te responder mais sobre isso. E a Marlúcia agora, qual será a sua curiosidade para você me conhecer melhor? Liga o microfone, por favor. De onde você queria chegar, ou você iniciou assim, aleatoriamente? Você tem assim uma trajetória que você siga, tipo uma meta que vai seguir em frente? Sim, eu sempre me vi uma mulher muito grande. Onde era que eu queria chegar? Eu queria chegar nos grandes palcos. Uma mulher empresária, sabe? Muito empresária, empreendedora, assim, que impactar vidas, inspirar outras mulheres. Esse era o meu objetivo, uma meta. De alcançar não só questão de ego, não era questão de ego, era um propósito. Eu queria e quero, né? E continuo na jornada, ensinando, aprendendo e compartilhando experiências para inspirar essas mulheres. E através dessa meta... Estando sempre em ação. E as dificuldades era que me fazia crescer. Como eu não tinha casa, moradia, que eu tinha deixado o trabalho, né, de carteira assinada para me seguir esse meu propósito, né, de ensinar na área da educação financeira, né, desculpa, educação financeira, porque está na minha mente, educação ambiental, eu deixei tudo
para mim seguir esse sonho de ensinar artesanato, de ensinar reutilizando material reciclável, ensinando. A minha área sempre foi querer ensinar como as pessoas podem reutilizar o material reciclável e transformar isso em produtos criativos. E eu não sabia como, mas a vida, né, sempre nos dá aquilo que a gente quer quando a gente está com uma meta muito forte, com a cocriação, né, Marluce? Que a gente sempre fala sobre isso, né? Eu sempre estava cocriando sobre mim. Inclusive, eu tenho aqui, ó, um trabalho seu na minha mão, ó. Ah, Ecomassa. Ah, Ecomassa é também um projeto. Aquela foto da Agila E Ecomassa, também aqui, ó, os papeizinhos que os você flocos de também papel. trabalhou, ó. Estão Ó, aqui também da minha comigo, jornada. com muito Sim. carinho, tudo isso Olha, aqui, essas porque são as eu oficinas. aprendi muito Sim, com você. sim, ótimo. Então, a Marluce tem uma peça lá da Agila Ecomassa. São as oficinas e vivências criativas que eu fazia em algumas comunidades. Inclusive, essa oficina foi feita no CEARTE, esse ano. E foi uma das experiências que eu compartilhei. E o meu objetivo era isso, sempre ensinar artesanato. Claro, sempre as minhas ações foi sempre voluntária. Por isso que eu sempre vivia sempre na dificuldade, né? Porque eu queria muito ajudar as pessoas a ter esse conhecimento e inovação na área do artesanato. E eu meio que esquecia um pouco de mim na área financeira, falando sobre educação financeira agora. Eu não ligava muito a minha questão financeira. Sempre era ensinando, sempre voluntário. Mas aí eu aprendi que a gente tem que gerar valor no que a gente faz, né, Marluce? Marluce, tá ouvindo? Com certeza. Quando a gente valoriza o nosso trabalho, a gente também se ama muito. É o que eu falo dentro do meu trabalho sobre o autoconhecimento. Se você não se amar, você não vai se valorizar. É isso mesmo. E me fala mais, qual seria o impacto assim que você, o seu trabalho, Marluce, faz na vida das pessoas hoje? Hoje, o meu trabalho é ver que as pessoas conseguem ter a mudança que procuram quando fazem uma mentoria comigo. Muitas vezes a pessoa está travada, está com ansiedade, com problemas que não consegue resolver, e dentro da mentoria a gente descobre o caminho para que ela percorra, porque a pessoa precisa agir, entrar em ação, né? Eu só sou o caminho de explicar como que a pessoa vai sair daquela situação. Com isso, ela terá um resultado. Então, o meu trabalho hoje na mentoria é exatamente esse. Pessoas que estão travadas, pessoas que estão com vitimismo, com medos, bloqueios, depressão, ansiedade, através do autoconhecimento e das técnicas que eu trabalho com essas pessoas, encontramos os resultados, as saídas. Que bom. Qual é a outra curiosidade que você tem sobre mim, dessa minha jornada, que você já ouviu falar e viu aqui nos vídeos? Bem, eu tenho uma curiosidade de saber qual é o seu próximo passo. Próximos passos na área da Qual é o seu comunicação, próximo na área passo? ambiental. É palco, na área da comunicação. Uhum. Nos dois, né? Os dois estão agregados. Porque a comunicação, ela leva você mais longe. O que eu quero comunicar é o quê? É vender produto? O que eu quero é que as pessoas tenham mais conscientização. Eu quero comunicar sobre a importância de cuidar do nosso planeta. Então, os próximos passos é levar a minha história para os ambiente, palcos. Inspirar as pessoas, mulheres, né, com a minha jornada, com a minha história, porque apesar dos desafios, das dificuldades que eu passei, porque tudo isso que eu fiz foi sem recursos financeiros, foi dormindo na rua, foi dormindo em rodoviária, foi viajando com programa ID Jovem, porque eu não tinha recurso financeiro, era pedindo um, pedindo a outro, dormindo na casa de um, dormindo na casa de outro, dormia no convento, não tava nem aí para mim, assim, para mim mesma como pessoa, eu queria era ensinar, compartilhar experiências na época, e agora eu quero levar a minha história para os grandes palcos, compartilhando experiências incríveis
com essas minhas ideias que eu fiz, estou fazendo aqui também com vocês hoje no segmento da comunicação. Porque a comunicação é tudo. Ela comunica a forma de olhar, a forma de conversar, né? E comunica no que você tem que passar para as pessoas, que elas possam inspirar em você. Esses são os meus próximos passos. Muito bom. Você tem alguma pergunta para mim, Antônia? Olha, eu quero só que você divulgue suas redes sociais agora, que nós já estamos encerrando daqui a 2 minutinhos. Minhas redes sociais. Bom, eu sou no Instagram, estou como Pérola da Conquista, né? E também eu tenho no Facebook Marluce Rocha, e também outro Instagram, que é Marluce Dumont. Mas eu também tenho, porque naquela época, quando eu não tinha ainda conhecimento, foi aberto um outro Instagram para mim, foi onde eu iniciei nas redes sociais, Ateliê Marluce Costura. Porque ali eu nem sabia postar. Então, depois, com o desenvolvimento, fazendo cursos, eu passei a abrir o Marluce Dumont, que é a minha história, que está lá, né? Eu conheço a minha trajetória como aluna de vários cursos, pessoa que estava trabalhando para desenvolver, mentoria e tudo mais. E aí, quando eu lancei o livro, o meu Instagram ele foi bloqueado por conta de algo errado que deu lá, e eu tive que abrir o arroba Pérola da Conquista, que é onde eu hoje trabalho mais nesse perfil, né? Porque conta mais sobre a minha atualidade. Ótimo, E hoje ótimo. vocês podem chegar lá no meu Instagram e quiserem conhecer mais sobre mim, @Pérola da Conquista. Excelente. Então, muito bom. E quem quiser me seguir também, siga aqui pelo YouTube, deixe sua mensagem para mais sugestões, dúvidas, informações, construção, que a gente está aqui para agregar e compartilhar. Minha mensagem é sempre essa. Seja protagonista, inspire outras pessoas com seus talentos. E vamos ver o último vídeo para a gente encerrar. Próximo vídeo, ele tem propósito, a viagem por propósito. Eu viajei por propósito e todo mundo tem que viajar nos seus sonhos com propósito. Só confirmar aqui. Eu quero agradecer a todos e já me despedindo, que vai passar o vídeo, né? Sim. Só procurando aqui, tá bom? Para a gente encerrar. Ok. Já foi o outro vídeo? Ah, então vamos colocar as fotos, as últimas fotos que ninguém viu, que é o propósito. Foi o prêmio Sebrae, Mulher de Negócios, para inspirar essas mulheres, serem protagonistas de sua trajetória, fazer sua história acontecer. A exposição que eu realizei com Conexão Eduque, Resque Papel, Machê, com os produtos criativos que fui desenvolvendo na jornada. E isso é um pouco de mim, Tônia Gomes, uma jovem criativa, modelo, que construiu essa trajetória incrível, com muitas dificuldades, viajando pelo Brasil, sem condições, mas aqui estou compartilhando essa linda experiência com vocês. Eu espero que vocês também não desistam dos seus sonhos e construa esse sonho incrível, inspire outras pessoas para viver sempre mais com um propósito divino e de muita luz. Vamos brilhar comigo e com a Marluce? O que você acha, Marluce? Eu não ouvi, Tônia. Vamos brilhar juntas. Eu quero que
todas as pessoas que estão assistindo a gente possam brilhar conosco na nossa trajetória também. O que você acha? Vamos brilhar juntas. Sim, vamos brilhar juntas com as pessoas certeza. que estão Aqui assistindo na a gente. Rádio FM Benfica, estamos com esse propósito de fazer brilhar, né? É isso mesmo, vamos brilhar e vamos construir uma bela carreira. Seja mulher, homem, criança. Então, vem com a gente brilhar também. Vem com a gente, vem para o Conexão. Fica ligado na programação todos os sábados. Tenha um ótimo dia. Foi um prazer estar com vocês. Até o próximo programa. E vem com a gente, vem se conectar todos os sábados. Até mais. Sejam todos bem-vindos ao podcast Conexão Eduque Empreende com a gente. Conte sua história. Seja protagonista. Compartilhe e se promova. Divulgue seus negócios e projetos. Vem com a gente, vem ser Conexão Eduque.